Gerson Saldanha. Como é que tá? Tudo bom? Tranquilo? Beleza. 24 anos, ainda cabo da Marinha, barbeiro, estudante de Relações Internacionais na Universidade Estácio de Sá, se eu estiver rápido, falo. Não, que isso. Veio de São João de Meriti, Rio de Janeiro, para o mundo, trazendo muita coisa na bagagem. Quero que você conte um pouco da sua história pra gente. Estamos com ele aqui hoje por ele ser um caso de sucesso, um exemplo de que é possível você realizar seus sonhos, de que é possível você sair de qualquer realidade, às vezes sem perspectiva, e conseguir galgar passos largos na sua vida, porque tudo que você sonha é possível. Quero que você me fale um pouco sobre sua estrutura familiar, da onde você veio, se tem algum empreendedor na sua família, como é que é? Primeiramente, galera, gostaria de agradecer o convite da galera do Ação 21 de estar aqui. Tá tranquilo. Então, minha história é meio que meu pai e minha mãe nunca deram muito apoio assim para que eu seja um empreendedor. O que aconteceu? Meu pai, pelo fato dele ser pedreiro e minha mãe ser dona de casa, eu cresci já com aquela ideia de, não, olha só, você tem que fazer um concurso e tem que se estabilizar na vida. Porque se você não fizer isso, você vai ser um fracassado, vai ficar trabalhando de bico a vida toda. Verdade. Não me apresentaram outros leques de opções para que eu pudesse escolher, né? Não, já chegaram já. Aí quando eu fiz 17 anos, aí me apresentaram o concurso da Marinha, aí eu fiz, passei e fiquei 6 anos lá. Aí eu acabei de sair agora para poder já entrar de cara no meu sonho. É bom você ter falado isso, que é bom eu falar também que eu estou passando pela mesma coisa. Nós nos conhecemos, na verdade, na Marinha do Brasil, nós prestamos no mesmo concurso, no caso ele é uma turma antes da minha, e eu estou fazendo 5 anos, vou fazer 5 anos em breve, de Marinha já também, e, cara, é uma realidade completamente diferente, como você está falando, a gente precisa ter aquela necessidade, os nossos pais trazem isso pra gente, que a gente precisa daquela estabilidade, aquela segurança, entendeu? E a gente sabe que essa estabilidade que todos procuram, essa segurança, ela acaba trazendo comodismo. A verdade é essa. Quando você chega num concurso, é o que eu falo, é muito mais difícil você sair de um concurso do que você entrar. Você entra, mas depois que você está lá, começa a cair o seu salário para você conseguir se desvencilhar daquilo, você conseguir enxergar o mundo fora daquilo é bem difícil. Então, pode continuar contando, você fala da sua história tem o teu intercâmbio, exatamente, que é o teu start, né? Exatamente. Pode continuar. Foi que eu comecei a entrar de cabeça no sonho, porque eu não sei se é a realidade comum com a galera que está assistindo, mas assim, no meio que a gente vive, ou a gente tem uma estabilidade, ou a gente tem uma estabilidade. Porque você, por exemplo, tem muita gente que tem, sei lá, o sonho de ser cantor, de ser ator, de ser empresário e tal, mas tem medo de arriscar naquele sonho por causa por ser instável. Aquele medo. O medo. A pessoa não sabe se de repente pode ser a aposta da vida dela, ou se pode ser, entendeu, alguma coisa, mas ela não arrisca, ela tem medo. Então, foi que eu comecei a embarcar no meu sonho. Moro em São João de Meriti, como o Rafael já tinha falado, e lá é um lugar muito esquecido, é muito esquecido. Quando se fala de Rio de Janeiro, se fala de qualquer lugar, menos da Baixada. Todo mundo esquece da Baixada. E lá você não tem muita opção, você não tem muito curso, você não tem muito... Escola é muito difícil, você geralmente tem que ir para outra cidade para poder estudar, entendeu? É bastante difícil. Condução para ir para a escola não tem. Eu já tive casos de amigos que iam de carroça para a escola. Verdade. A gente mora meio que no meio do mato, quase. Então, aí... Teve um dia que eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo, de estudar fora, estudar no exterior, mas eu nunca tive apoio para isso, até porque eu não tinha informação nenhuma de como se fazer isso. E o engraçado, desculpa te interromper, é que quando a gente passa essa visão nossa para as pessoas do nosso meio, para as pessoas que trabalham com a gente nesses empregos estáveis, a gente passa como um louco, né? A gente passa como um sonhador, você é maluco. Como você vai conhecer o mundo? Eu acho que o máximo que você acha que como você vai conhecer o mundo é fazendo viagem pela Marinha. O meio que a gente vai conhecer o mundo, né? Sendo que a gente tem todo mundo pela frente. Na verdade, a gente tem pouco incentivo. A verdade é essa. E eu sei que foi o que aconteceu com você. Pode prosseguir. Aí eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, meu sonho era para uma universidade americana, tipo Harvard, Stanford, MIT, mas era uma coisa que para mim não era acessível, eu tinha que ser americano, eu tinha que morar nos Estados Unidos.
A outra opção que eu tinha era intercâmbio. Só que intercâmbio na época era muito caro, continua sendo bastante caro. Mas era 20 mil reais, 25 mil reais para você passar um mês no Canadá, que é o mais barato, assim, de língua inglesa. Então, aí tá, eu passei a vida toda. Eu posso confessar para vocês que eu não tentei, eu não tinha aquela mentalidade, não, eu vou tentar, eu vou pesquisar, eu também não tinha informação, eu também não busquei. Eu fui pela vibe, como o pessoal diz, eu fui, não, vou arrumar um emprego estável, porque essa história de estudar fora, de intercâmbio é uma coisa fora da minha realidade. Certo. Aí, um belo dia, quando eu estava cortando o cabelo lá no quartel, teve um dia que eu fui descer para pegar o jornal, né, que a gente geralmente pega os jornais e deixa na barbearia para os clientes dar uma olhada e tal. Aí eu peguei o jornal e abri. Falei, pô, vou abrir o jornal. Porque o Jornal Globo geralmente é aquele jornal que o jovem não é muito chegado. Tem muita informação. Tem muita informação, exatamente, muita política. Mas já gosta mais de imagem. Né? Exatamente, de imagem, de foto, de esporte, página de esporte. Foi exatamente uma página verde gigante que me chamou a atenção. Que falava assim, o Jornal Globo está selecionando 4 universitários do Brasil inteiro para poder fazer um intercâmbio em 4 locais diferentes. No caso, o primeiro era Nova York, o segundo era Vancouver, no Canadá, o terceiro era em Seattle, Estados Unidos, e o quarto era em São Francisco, na Califórnia. Aí eu falei, vou mandar para ver o que é. Aí tinha que responder uma pergunta que eles propuseram lá, com uma redação. Falei, vou escrever a redação aqui, vou ver qual vai ser. Aí mandei. Aí teve um dia que eu já não estava nem mais ligado, nem lembrado. Aí abri o jornal, estava meu nome grandão lá. O Gerson Saldanha foi vencedor do concurso do intercâmbio do Jornal Globo. Aí eu mandei esse negócio aqui. Não, esse cara sou eu. Vem, se alguém correndo, não é você ter outro Gerson Saldanha. Mas eu tive que telefonar para lá para perguntar. Eu falei, não, olha só, tem um nome aqui parecido com o meu no jornal, eu mandei. Aí a mulher foi falando, pô, teu nome é esse, teu CPF é esse e tal. Então é você. Eu gritava no ouvido da mulher, coitada da menina. Aí eu fui, tirei o passaporte, tirei o visto americano, fui para os Estados Unidos, estudar inglês durante, no caso era um mês, porque eu tinha pedido apenas um mês de férias, não sabia que eu poderia ter ficado mais. Pedi um mês de férias, fiquei um mês na universidade na Evergreen State College, uma faculdade no estado de Washington do Norte, perto da divisa dos Estados Unidos com o Canadá. E essa faculdade tinha estudado um monte de gente, a mãe do Bill Gates dava aula lá, o Kurt Cobain do Nirvana estudou lá, o Macklemore estudou lá, fechou lá, só toca, o Matt Groening, o criador do Simpsons, ele deu uma palestra uma semana depois que eu fui embora, e lá eu aprendi muita coisa, não tinha muitos brasileiros, mas os brasileiros que eu conheci lá, eles me ensinaram bastante coisa, como por exemplo aquilo que eu não sabia antes, que era como se estava nos Estados Unidos. Eles começaram a falar, não, cara, existe uma série de fundações, a Fundação Estudar, a Study in USA, um monte de instituições que elas te ajudam a chegar lá, chegar nesse para relembrar mais uma vez, nós não conseguimos ter acesso a essas informações, a esse leque de oportunidades. Exatamente. Quem tem acesso é o pessoal da escola particular, o pessoal um pouquinho mais... A elite, um pouquinho mais... A gente pode chegar lá, o que a gente não tem essa informação. Foi isso que abriu meus olhos lá. Eu falei, caramba, eu não tinha essa informação. O pessoal, a galera da minha idade, 23, 24 anos, estudando lá, se formando, se graduando em 3, 4 cursos. Conheci um menino lá que se formou em Economia e Relações Internacionais e Estudos Latino-Americanos, com 19 anos. Eu falei, que isso, cara? Aí eu voltei com tudo na cabeça. Eu falei, eu vou criar um projeto, alguma coisa assim, para poder abrir a mente da galera. Para poder fazer com que o pessoal... Tem muita gente boa aí, muita gente que tem esse sonho de estudar no exterior, mas não tem informação. E por isso acaba deixando o sonho para lá. Porque, pensa comigo, o que essa pessoa pode trazer de bom de lá de fora? Os Estados Unidos é um país muito meritocrata. Ele não é igual ao Brasil, que... Não estou generalizando, mas assim, no Brasil, a gente meio que é uma cultura já assim, já nasce assim. Tipo, a gente não pode ver um se dando bem que fala, foi sorte. Foi sorte. Foi, sei lá o quê. Já veio de família de berço de ouro. De berço de ouro, Ou então, como é que se diz? Peixinho alguém ajudou e tal. Mas os Estados Unidos é um país muito meritocrata. Quando ele vê que você está correndo atrás do teu sonho, o pessoal te ajuda. Eles te ajudam e falam, não, vamos. Lá existem faculdades lá que é faculdade pública, que falam quando o cara não consegue por nota e tal, por várias coisas, a cidade faz meio que uma vaquinha e paga a universidade do cara. Eu conheci casos assim lá. E não, é um país muito meritocrata. E o que um estudante brasileiro, um jovem brasileiro, pode trazer para cá, na bagagem de lá, nesse sentido, como cidadão, e claro, como a formação superior também,
é uma coisa incomensurável, não tem como medir, certeza. entendeu? E eu acho que essa história do intercâmbio deveria ser mais falada aqui no Brasil, porque é Mais divulgado. mais divulgado, porque é algo muito, tipo assim, restrito, vamos dizer. restrito, exatamente, por ser caro. Mas existem N formas de você... Exatamente, você conseguir ver o meu caso, entendeu? Eu consegui uma promoção de jornal que eu não estava nem esperando, nem lendo, assim, foi verdade. E fala pra mim, da onde que surgiu a ideia do seu livro? Qual o nome? Fala, da onde que surgiu isso? Exatamente, escrevi 2 livros, na verdade. Um lancei dia 30 de outubro do ano passado. 2014. Esse, de 2014. Que, no caso, por enquanto ele só está disponível em e-book, no Amazon, que é o Mandando a Real. O que é esse Mandando a Real? Quando eu estava, depois desse intercâmbio dos Estados Unidos, eu fui para a Inglaterra, fui para Londres estudar lá. Certo. Sendo que lá, eu vi que é uma cidade que ela gira toda em torno da rainha, da rainha Elizabeth. Tudo lá em torno da rainha, tudo eles falam da rainha, na nota tem a rainha, tudo é a rainha. Aí eu falei, imagina só se algum brasileiro fosse, sei lá, vamos supor, um parente da rainha, sei lá, ou tivesse direito a um reino em outro lugar. Daí eu criei uma história toda em cima disso. Saiu a ideia. Eu fui lá no Palácio de Buckingham, tive essa ideia toda, olhando assim, eu falei, caramba. E o legal é você enxergar da onde que saiu a ideia. Exatamente. Saiu a ideia, vamos dizer, de um local que você estava e você tirou essa ideia e é o que a gente tem como a nossa diretriz, como a gente tem aquela fórmula que a gente conversou, que a gente já tem em outras plataformas nossas, que é você ter a sua ideia, você ter o seu planejamento e você colocar em ação. Exatamente. Você colocou em ação, né? Exatamente. E como é que está esse livro? Como que está o seu projeto? Esse livro ele vai ser lançado ainda no segundo semestre desse ano. De 2015. De 2015, está correndo tudo bem. E o outro livro é o que eu trouxe na minha bagagem, que esse eu disponibilizei de graça no Forcheira, justamente para dar uma auxiliada. O intuito principal dele, no início, é dar uma auxiliada em algumas palestras que eu faço em colégio público, para poder fazer universidades, para poder fazer com que o pessoal abra um pouquinho a mente com relação ao intercâmbio. Existem várias formas de... É a mesma diretriz da ação de Exatamente. E daí eu falei, poxa, acho que eu vou disponibilizar esse livro no Forcheira para o pessoal baixar, porque o conteúdo ficou bem grande e dá para o pessoal ter alguma coisa que eu não falei na palestra, de repente. A pessoa pode deixar no livro. Exatamente, pode deixar no livro. E esse livro eu disponibilizei de graça no Forcheira, depois se vocês puderem colocar o link. Não, vai. Foi até bom você falar pra gente lembrar que os links dos livros do Gerson Saldanha vai estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, entendeu? É só você acessar que todo mundo vai conseguir ver aí e visualizar. Eu quero que você me fale o seguinte, quais são os seus planos agora para o futuro? Quais são os seus próximos passos? Exatamente. Os meus próximos passos agora, eu estou querendo dar bastante, eu estou querendo fazer esse projeto do que eu trouxe na bagagem crescer. O máximo de escola pública, de cursinho, de FITEC, eu poder estar palestrando, ministrando acerca do intercâmbio para qualquer país, no inglês ou não, e do application, como application, que é o vestibular que você faz para você poder ingressar em universidades americanas. O máximo que eu puder estar fazendo de palestra, eu vou estar fazendo, eu vou mesmo, por prazer. Porque é um sonho meu, é uma coisa... Porque eu não tive passar para o próximo, a oportunidade que você eu tive, exatamente. Porque essa informação de como se presta vestibular para lá, não tive na época. Em 2008, a gente mal estava falando, sei lá, no Orkut, tinha que gravar na aula. Imagina ter uma informação sobre como você presta vestibular para uma universidade de fora. E o máximo que eu puder estar fazendo de palestra, eu vou estar fazendo. Também estou planejando mais um intercâmbio para colocar na bagagem para a Holanda. Quem sabe o que você trouxe na bagagem doido. Quem sabe? Para Amsterdã, para o Japão e por aí vai. Cara, o que acontece? Eu queria que você me dissesse o seguinte, o que você acha que foi primordial para o seu sucesso? Para você estar fazendo esse sucesso, para você ter saído daquela realidade de baixa perspectiva, o que foi o fator principal para você? Tirando o fato de você ter conseguido vamos dizer, fazer o concurso, de você ter aberto e por um acaso ter achado o concurso do Globo, mas o que você acha que foi primordial para você continuar, para você criar outros projetos na sua mente? Cara, foi determinação, vamos sintetizar essa palavra. Determinação é a palavra certa. Exatamente, porque eu nunca desisti do sonho, cara, porque
eu poderia não ter tido a oportunidade de prestar o vestibular para lá para fora, e nem de ter ido para o intercâmbio quando eu estava no ensino médio. Mas eu nunca desisti, eu sempre achei que eu poderia ir. Um dia eu vou e tal, um dia eu vou. Porque aquela promoção poderia ter passado por mim pelo jornal, eu poderia ter ignorado. Falar, não, isso aí poderia ter sido uma coisa que eu poderia ter feito com 17 anos. Agora eu estou com 24, não vamos fazer. Não, eu continuei naquilo, falei, não, vou fazer mesmo assim. E vou, se Deus quiser, se eu ganhar, eu vou e tal. E foi a determinação. Eu nunca esqueci do meu sonho, eu nunca desisti do meu sonho, sempre foi guardado aqui. Isso aí. E qual mensagem você gostaria de deixar para o nosso público aí sobre a sua história, sobre toda a sua determinação, todo o seu trajeto? Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para o nosso público? Gostaria de falar para a galera que está assistindo que, assim, uma coisa que a gente já tinha falado antes, mas que é primordial para você realizar o seu sonho é a determinação. Não importa de onde você veio, o lugar que você nasceu, como foi sua infância, se foi difícil, como foi seu estudo, se você estudou em escola pública, escola particular. Se você tiver determinação, tu chega em qualquer lugar. Não estou falando fisicamente só não, qualquer lugar do mundo não. Mas qualquer lugar que você quiser estar. Quero estar numa posição de destaque dentro da minha faculdade, não sei. Quero ser um empresário bem-sucedido no cenário nacional. Aonde você quiser chegar, você chega. A determinação, ela é tudo, porque ela faz você correr atrás do seu sonho, ela faz você querer realizar esse sonho. Então é algo que não pode sair do teu coração, não pode deixar essa chama da determinação apagar no seu coração. É isso. Muito obrigado pela tua presença, pela entrevista. Muito obrigado e te desejo todo o sucesso do mundo. Já te conheci, eu sei por tudo que você passou, pelo teu caminho, por tudo que você vem trilhando e que você se torne um exemplo, como você já vem se tornando, no caso do nosso Doação 21. Para nós, você é um exemplo. E espero que você se torne um exemplo, que as pessoas te tomem como um exemplo de superação, de sucesso, e que tudo é possível, que você tendo um sonho, correndo atrás, não tem nada que pode te parar. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Isso aí.